Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã, nós somos convidados e convidadas a preparar uma oferenda agradável para o Senhor e ficarmos bastante atentos e atenta para os sinais que Deus nos oferece, que Deus nos apresenta a cada momento. Sinais esse que vai fazer com que nós, como filhos e filhas amadas, sintamos-nos alegres, felizes, porque Deus está presente através dos seus sinais, através das pessoas, através dos acontecimentos. Queremos nesse momento nos unindo a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que rezam conosco, para assim podermos implorar a Deus por todas as pessoas que são vítimas das guerras, que são vítimas da pandemia, que são vítimas das enchentes, todas as pessoas que nesse momento se encontram tristes, desempregadas, pessoas que precisam, né, do nosso carinho, do nosso cuidado. Queremos trazer presente as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude. Queremos trazer hoje para nossa oração, rezar, né, pela saúde da Maria Rita, da Júlia dos Santos, do Miguel Barros Barbosa, Hércules Barro Leite Araújo e Davi Lucas. Também rezando por essas crianças, por esses adolescentes, queremos trazer presente também todos os seus familiares, de maneira toda especial, os seus pais. Quero trazer presente a Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Queremos também rezar pelo Alex Mota Gil, pela Leiliane Oliveira, pelo João Batista Barbosa, pela recuperação da saúde de Keila Jubiele, do Natanael, da Neide Solange Gomes, da Milena Coelho, da Maroli, do seu Antônio José Leite, do João Paulo Costa, da Joana Dark e da Lucivânia Martins, pela saúde de Meire Correia Lacerda e Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone, Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva, o Giovanni Bezerra e sua mãe, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Orizina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes e o seu Sebastião Brito Santana. Vamos também colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho da liturgia de hoje está em Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 43 e depois 45 ao 46. Ouvi, meu irmão, minha irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutem esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro.
O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? O chefe dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. O chefe aos nossos olhos, por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. O chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante lembrar que quando Jesus conta essa parábola, Jesus está contando, né? Enquanto isso, os doutores da lei, os chefes, né? Os anciãos do povo, estavam ali ao redor de Jesus escutando. E quando Jesus conta, né, essa parábola, ele está acusando as autoridades religiosas, políticas, econômicas e etc., de que não cuidavam bem do povo. E todas as pessoas, e quando ele fala da questão dos agricultores, né? Ele está falando ali dos próprios, das próprias autoridades, né? E quando chega o tempo da colheita, diz que o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Aqui Jesus está falando dos profetas, que ao longo de todo o Antigo Testamento, de toda a história da salvação, Jesus enviou vários profetas para cuidar, para denunciar, para anunciar, né, a boa nova de Deus, o reino de Deus. E, no entanto, muitos foram mortos, não foram aceitos pelas autoridades do povo, né, do povo. E é interessante que aí Jesus vai contando e no final da parábola ele vai dizer que o proprietário da vinha, e aqui a vinha significa, né, o povo, o próprio povo de Deus, que o proprietário da vinha, que é Deus, enviou o seu próprio filho, pensando que aqueles agricultores fossem respeitá-lo. Mas, no entanto, eles mandam matar o herdeiro. E aqui Jesus está falando da sua própria pessoa, né? Da sua própria pessoa, da sua própria morte. E depois, olha como é que Jesus enfrenta essas autoridades. Ele vai dizer assim: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? E é interessante que a sentença, quem dá são os próprios doutores da lei, são os próprios sacerdotes, são os próprios chefes, líderes, né, do povo, né? Quando eles dizem assim: olha, é claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E quem são esses outros agricultores? Nós já sabemos pelos evangelhos e depois também todo o Novo Testamento que Jesus foi encontrar acolhida junto aos pagãos. Os pagãos, eles eram mais, eles acolhiam melhor Jesus, a mensagem do reino.
E muitos pagãos foram se convertendo, foram se colocando à disposição do evangelho, do anúncio da boa nova. Então, esses novos agricultores que vão cuidar da vinha do Senhor, ou seja, do povo de Deus, são os considerados impuros, considerados fora da salvação, os pagãos, os pecadores e assim por diante. Então Jesus vai dizer assim, ó, vocês nunca leram na Escritura que a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se agora a pedra mais importante, né? Ou seja, quem é a pedra mais importante? O próprio Jesus, né? A pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. E aí o evangelho termina dizendo que os sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, os fariseus, ouviram muito bem a parábola, né? Ouviram, compreenderam. Olha para você ver, eles ouvem, eles compreendem. O problema é que eles não colocam em prática, né? Eles sabiam que Jesus estava falando, como diz o próprio evangelho, a parábola estava falando deles, né? Dos doutores da lei, dos fariseus. E aí por isso eles vão procurar um jeitinho para prender Jesus. Mas aí eles ficam com medo da multidão, né? Pois essa multidão gostava muito de escutar Jesus e tinha Jesus como um grande profeta. E aí eles ficam com medo, por isso eles não prendem Jesus naquela ocasião. Eles vão procurar depois, né? Claro, vão fazer de tudo para fazer com que o povo fique contra a Jesus. E a gente sabe pelos evangelhos que eles vão conseguir isso mais tarde, né? Para dizer assim que eles não foram fiéis ao projeto de Deus, eles não levaram a sério, né? Eles maltrataram o povo, maltratavam, né, o povo e não cuidavam desse povo. E o convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é que a gente não seja como esses doutores da lei, como esses chefes, né, que escutam Jesus, que até compreendem, mas não são capazes de se converter, não são capazes de mudar de vida, né? Então, nesse momento da quaresma, nós somos convidados a ouvir a palavra de Deus e a mudar nosso jeito de viver, né? As nossas atitudes, as nossas ações, acolhendo e cuidando bem da vinha que o Senhor, que Deus continua confiando a nós. E a vinha aqui, gente, não é só, aqui não está se tratando de uva, não, mas a vinha é o povo de Deus. O povo continua abandonado, o povo continua sofrendo. E nós, como batizado, como liderança, o que é que nós estamos fazendo para cuidar desse povo, né? Sobretudo dos mais simples, dos excluídos, dos que estão à margem da sociedade, dos doentes, dos idosos, das crianças, né? Dos pequeninos do reino de Deus. E aí, mais uma vez, a gente precisa lembrar todo dia que se queremos ganhar a vida eterna, é preciso cuidar dos pequenos. É preciso cuidar dos idosos, ou seja, dos indefesos, né? Dos idosos, dos doentes, das crianças e assim por diante. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos conceda a graça de tomarmos consciência da nossa missão e cuidarmos bem da vinha do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Um bom final de semana.